tem repórter batendo na porta e a gente abre para ele. É a Aguirre Talento chegando por aqui com mais apuração sobre os bastidores aí do depoimento de 9 horas de Mauro Cid. Olha ele. Bom dia, Aguirre. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josi. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, quem está nos assistindo. E aí, o que o Mauro Cid falou à Polícia Federal? Olha, estou desde cedo tentando conversar com as fontes da Polícia Federal, as fontes do entorno do Mauro Cid, para entender o que Mauro Cid falou, como é que foi esse depoimento, que já sabemos que teve 9 horas de duração. E até agora, o que eu consegui apurar foi que Mauro Cid respondeu a todas as perguntas da Polícia Federal. Ele trouxe esclarecimentos sobre todas aquelas questões que a Polícia Federal queria saber, de participação de kits pretos, participação dos militares nessas articulações golpistas. Ele ratificou o teor dos depoimentos anteriores, que envolveram o ex-presidente Jair Bolsonaro em um plano de golpe, que foi apresentado aos comandantes das Forças Armadas, e até os comandantes também confirmaram isso no depoimento à Polícia Federal, e Cid manteve a postura colaborativa de uma pessoa que naturalmente assinou um acordo de colaboração premiada e está em busca de benefícios com esse acordo. Os benefícios ainda não foram definidos, porque eles só serão concedidos ao final das investigações, se estiver definido, se estiver claro qual foi a eficácia, quais foram os benefícios que as informações apresentadas por Cid trouxeram para o avanço das investigações. Mas, pelas fontes com quem eu conversei, a postura de Cid foi considerada muito colaborativa pela Polícia Federal. O acordo de colaboração dele, pelo que me falaram, continua válido, e ele, eventualmente, pode ser novamente chamado para apresentar novos esclarecimentos, a depender do que surja nas investigações. Mas as fontes me falaram que ele apresentou diversos elementos novos, diversos dados novos, que também vão auxiliar no desfecho dessa apuração sobre o plano de golpe articulado por Jair Bolsonaro e pelo entorno de Jair Bolsonaro em 2022, após a derrota nas eleições. Tá aí, ó. Mauro Cid confirma o plano de golpe de Bolsonaro. Vamos lá, Josias, que aí a sua análise sobre esse depoimento de Mauro Cid. Saiu comecinho da madrugada da sede da PF. O Fabíola Bolsonaro está perambulando pelo país, fazendo pose de vítima e produzindo declarações que insinuam que, embora a Polícia Federal continue dando corda ao Mauro Cid, ele, Bolsonaro, acha que tem pouca forca nesse inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Muita corda, pouca forca. E no seu penúltimo depoimento, que começou no início da tarde de segunda e vazou para o início da madrugada de terça-feira, o Mauro Cid passou 9 horas esmiuçando os segredos que ele tem para contar. E ninguém passa tanto tempo diante de um delegado impunemente, né? Tomado pela extensão, esse depoimento do Mauro Cid seguiu o padrão da inquirição do general Freire Gomes, aquele chefe do Exército que se recusou a pular na frigideira do golpe. E quem desdenha da corda, como o Bolsonaro está fazendo, precisa entender de nó. O Mauro Cid é obrigado a invernizar a sua colaboração para obter um prêmio judicial. E é isso que ele está fazendo. Está melhorando a qualidade da sua delação. O Freire Gomes, ele tem a obrigação de detalhar o seu apreço pela legalidade, porque ele resistiu ao golpe, por duas razões. Primeiro, para evitar a pecha de omissão, para evitar que ele seja encrencado ou punido de alguma forma por prevaricação, omissão, por ter deixado de tomar providências. Então, ele precisa dizer de que forma ele resistiu à tentativa de golpe. E a segunda razão é que ele precisa afastar da sua biografia aquela acusação feita pelo colega Braga Neto de que ele é um cagão. Então, o general está se ocupando dessas duas tarefas. Ambos, Mauro Cid e Freire Gomes, estão apertando o nó no pescoço do Bolsonaro. Então, quem brinca de corda, como o Bolsonaro está fazendo, precisa entender de nó. E esses dois oficiais do Exército, eles entendem de nó.
e estão apertando o nó no pescoço do Bolsonaro. Estão dando à Polícia Federal elementos para que esse nó seja apertado. Então, não dá para supor que o ex-faz-tudo do Bolsonaro passou 9 horas na frente de um delegado da Polícia Federal e não contou coisas que compliquem o Bolsonaro e os militares que se acumpliciaram com ele. O que vem por aí não é boa coisa para o Bolsonaro. O que significa dizer, Fabiola, que pode ser boa coisa para o país, porque o inquérito se encaminha para o indiciamento, que resultará na denúncia, que muito provavelmente virará ação penal, e dali sairão as sentenças. Interessante esse ponto que o Josias levanta, Aguirre, até queria te perguntar isso, né? Depois desse depoimento do Mauro Cid, do Freire Gomes, há muita preocupação de Bolsonaro em relação a isso, né? Porque, como você está dizendo aqui, ele confirma o plano golpista, ele confirma também os outros depoimentos, e, de certa maneira, vai no mesmo caminho aí de Freire Gomes. O quanto isso complica a vida de Bolsonaro? Qual é a preocupação neste momento de Bolsonaro? A defesa de Jair Bolsonaro, inclusive, tem tentado, com insistência, obter acesso no Supremo Tribunal Federal a esses elementos de provas produzidos recentemente, que são justamente os depoimentos dos ex-comandantes. Provavelmente agora eles vão solicitar um novo acesso para saber exatamente o que Mauro Cid falou em sua delação, e anteriormente eles vinham solicitando ao STF o acesso integral às declarações de Mauro Cid para saber o que consta na delação premiada e justiça seja feita. Isso, claro que é uma estratégia da defesa para saber sobre o que é que ele precisa se defender, né? Não dá para se defender com informações que surgem a todo momento, a conta-gotas, sem saber o teor integral do que está nos autos. Mas, diante do que está posto dentro das investigações, esse caso do plano de golpe, apesar de ser tratado com uma tentativa de afastamento pela defesa, a defesa fala que Bolsonaro não tem nada a ver com isso, que Bolsonaro, no 8 de janeiro, estava nos Estados Unidos, que não teve nenhuma participação nos atos ali de destruição das sedes dos três poderes, mas esse, de fato, é o caso mais letal para Jair Bolsonaro, porque envolve crimes com penas maiores, que são esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, e vão envolver uma discussão sobre se dentro das articulações feitas por Bolsonaro é possível configurar essa tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, ou se ele apenas fez uma discussão no plano da cogitação, que não tinha nenhum ato concreto para caracterizar um crime. Me parece que, pelo avanço que ele deu nessas discussões, ao ponto de chegar a redigir um decreto, a editar um decreto golpista apresentado por Felipe Martins, a fazer alterações e submeter esse documento aos comandantes militares, ele foi um pouco além da mera cogitação e ele começou a colocar em prática tratativas que poderiam, sim, serem concretizadas num golpe de Estado. Então, é claro que isso só vai ser avaliado num segundo momento, quando isso for colocado dentro de um processo, do devido processo, se a Procuradoria-Geral da República apresentar uma denúncia sobre isso, que todos os elementos até agora indicam que sim, porque o Procurador-Geral Paulo Gonet tem demonstrado uma certa independência e não tem um alinhamento com Jair Bolsonaro, como tinha seu antecessor Augusto Aras. Então, esse desfecho do caso do golpe ainda vai levar alguns capítulos, mas está se desenhando para ser o processo mais espinhoso para Jair Bolsonaro, porque tem provas relativamente fortes e envolve um crime que tem penas relativamente altas. Eu não me lembro ao certo as penas da lei contra Estado Democrático, de crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas são muito maiores que, por exemplo, a falsificação do certificado de vacina. Então, realmente, tanto que esse é o caso em que a Polícia Federal agora está se aprofundando mais para conseguir dar um desfecho total à investigação.
É.